Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar sobre os preparativos da viagem, os preparativos, do intercâmbio. Bom, há 3 perguntas que você deve fazer. Para onde, quando e quanto eu posso pagar? Bom, pra mim, na minha experiência, na minha viagem, como foi? Eu primeiro conversei com pessoas, que já viajaram, que já fizeram intercâmbio. Então, assim, eu queria escutar a opinião deles pra saber como é que foi a experiência deles, pra onde eles foram, como foi a escola, como foi a vivência deles dentro da casa. E a partir daí tirar uma base de como poderia ser feito pra mim. Então, assim, como eu ouvi muito bem da viagem dessa amiga da minha família, então eu acabei escolhendo, indo pela experiência dela, indo para o mesmo lugar que ela foi, para a mesma escola. Mas se você não tem ninguém, que tenha feito intercâmbio também, você pode procurar, saber informações pelas agências de intercâmbio de viagem. Então ali você pode perguntar, não, como é que é indo para essa cidade aqui, não, como é indo para aquela cidade, quais escolas tem, nessa cidade, quanto é, como é o clima. Então tudo isso você tem que perguntar, você tem que estar ciente de como é naquele lugar. E conversar com a agência, se você não tem amigos que já viajaram, que já passaram meses, moraram numa casa de uma família, ou mesmo morou num apartamento sozinho. Se você não tem amigos, procure uma agência, mas se você tem amigos, acho que é importante você primeiro falar com eles, porque é uma coisa mais, não é por empresa, porque a empresa normalmente quer vender, Então você falando mesmo com a pessoa e vendo a experiência daquela pessoa, você consegue delimitar melhor para onde você quer ir, como você quer que seja feita a sua viagem. A segunda pergunta é quando estou tendo essa oportunidade de passar meses, Só que eu estou ainda fazendo faculdade, então eu procurei conciliar a faculdade com a viagem. Então, assim, eu comecei a planejar essa viagem uns 6 meses antes, uns 7. Comecei a pensar uns 7 meses antes, mas comecei mesmo a concretizá-la uns 6 meses antes, que eu comecei mesmo a procurar firme para saber como é que eu iria fazer, porque eu vou passar muito mais tempo do que da primeira vez que eu fui. Como eu tô fazendo faculdade, então eu tava começando o 6º semestre quando eu comecei mesmo a pesquisar. Então eu planejei assim, vou terminar esse semestre, vou trancar a minha faculdade e quero ir no próximo semestre. Se não desse para ir no próximo semestre, eu faria o próximo semestre na faculdade e iria só o ano que vem. Mas, como tá dando para eu ir agora, então eu terminei o 6º semestre e vou agora no próximo semestre. Passei esse tempo, esses 6 meses de preparação, de pesquisa, de escutar a pessoa, para obter informação sobre a cidade, tudo. Eu passei esses meses, planejando, guardando dinheiro, fazendo pesquisa. Então, tipo assim, fui mesmo indo passo por passo, devagar, porque tudo isso demanda tempo, ainda mais aqui no Brasil. Pra gente tirar um visto, tirar um passaporte, demora um pouquinho, é uma questão de 3, 4 dias. Se não tiver sorte, às vezes demora semanas. Então, se você tá planejando, por exemplo, quero ir em outubro, quero viajar em outubro, passar alguns meses, então você precisa começar a pensar uns 6 meses antes, uns 4 meses antes, para você cumprir todas as etapas que são necessárias para você ir para sua viagem, para você estudar fora. E a terceira pergunta, você tem que pensar quanto que eu posso pagar, porque é aí que vai te dar, acho que um panorama melhor, do tempo que você vai passar, porque é claro, quanto mais tempo você quiser passar fora, mais dinheiro você vai pagar, porque você paga a moradia, você paga a escola, A única coisa assim, que independente do tempo que você vai ficar, são as passagens, mas mesmo assim, a passagem também depende do tempo que você tá indo, do período do ano que você tá indo, porque tem períodos que a passagem fica mais cara, tem períodos
do ano que a passagem tá mais barata, tem que ver isso também. Então você tem que meio que planejar na sua cabeça, não, no meu orçamento dá pra ficar mais ou menos 3 meses, não, dessa vez eu vou conseguir ficar um mês. Mesmo que você só fique um mês, mas já é muita coisa, é uma experiência muito boa. E aí pra você tirar uma base, você normalmente, né, nesse ponto assim, você já delimita a escola que você quer ir, você já pesquisa quanto vale cada mês, né? Ou então às vezes tem escola que dão 2 semanas, né, do módulo deles, e aí você já vê quanto é 2 semanas ou você já vê quanto é um mês, né, de mensalidade, soma a mensalidade, soma mais ou menos onde você vai ficar, né, porque também tem um custo e não é, assim, não é barato, então você tem que somar mais ou menos a escola mais a moradia e provavelmente o preço da passagem você tira uma média desses 6 e um dinheiro também na média de quanto você vai gastar para sobreviver lá, né? Porque você precisa comer, você vai gastar dinheiro com transporte, então você também precisa tirar uma média desse dinheiro. Depois disso, você ainda tem que acrescentar um dinheiro a mais, que pode haver contratempos, né? A gente nunca sabe. Então é bom sempre deixar um dinheiro reserva. Bom, depois de ter preenchido todos esses requisitos, né, depois de ter respondido essas 3 perguntas muito importantes para planejar a viagem, eu entrei em contato com a escola, né, para me informar de qual os próximos passos para poder estudar lá, né. Nesse caso eles me perguntaram, na verdade, se eu tinha visto de estudante ou não, e se eu não tivesse, qual passos eu deveria fazer para tirar o meu visto de estudante. Depois disso, né, depois de um tempo, como eu não tenho visto de estudante, não tinha visto de estudante, eu tive que tirar. Aí a escola manda uma documentação para você preencher, e aí você tem que, né, tem todo um processo detalhado que quem já tirou o visto sabe que tem que fazer um processo meio chato, mas tem que fazer. E quem ainda não fez intercâmbio e tem que tirar o visto de estudante, né, vai obter informações, tanto você pode ter na agência, quanto também tem tudo explicadinho no site, né, no site da minha escola, tem tudo explicado no site, quais os passos que tem que fazer, o que precisa pagar, porque também alguns desses documentos, o visto tem que pagar. Depois de um tempo eu fiz o meu visto de estudante, recebi ele, e agora é só aguardar o dia da viagem para ir lá e realmente efetivar minha matrícula e pagar a mensalidade e começar a estudar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Tchau!